trabalhando, os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes um barco é muito amassado para fazer um passo como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas, quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Aleluia, glória a Deus, Pai amado, meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais. Estamos aqui nessa terça-feira da Sagrada Família, né? E o Senhor tem uma palavra poderosa para nós hoje. Nós vamos estar falando a respeito das trajetórias de Paulo, história de Paulo, né? Vamos estar falando aqui de uma das viagens que Paulo fez, né? Veja bem aqui, Deus fala, o Senhor Deus fala para Paulo. Esse Paulo era aquele que era o Saulo, né? Se tornou Paulo. Um dos que mais perseguiu os apóstolos, discípulos de Jesus, né? Que matava, né? Quando descobria algum seguidor do Senhor Jesus, ele procurava matar, né? Então que se tornou um seguidor do Senhor, temente a Deus, né? Administrador da palavra. E veja bem aqui, Deus fala para Paulo seguinte: Paulo, você vai para Roma. Você vai para Roma apresentar-se a César. Mas o seu navio vai afundar. Olha, veja aí. Deus fala para Paulo, dá uma missão para ele. Anuncia uma viagem para ele poder fazer, mas no mesmo tempo fala para ele: o seu navio vai naufragar, seu navio vai afundar. Mas Paulo desistiu dessa viagem, recusou essa viagem. Vamos ler um trechinho da Bíblia aqui, né? Vamos no capítulo 27. Depois nós vamos ver. Deus fala para ele: ó, tem uma viagem para você fazer a Roma. Mas tem um porém. O seu navio vai afundar. Você já pensou? Você já parou, meu amigo, para pensar? A pessoa fala para você assim: você vai pegar esse ônibus ou esse carro e vai fazer uma viagem. Mas esse carro vai ser destruído. A pessoa, porque Deus fala: você tem uma viagem para fazer, mas o seu navio vai afundar, vai naufragar. Capítulo 27, depois nós vamos lá para o versículo 11, né? Versículo 11.
Mas nós vamos no capítulo 27 aqui por enquanto. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregar a Paulo alguns outros presos e um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta, embarcando-nos em um navio, Dramitinos, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então aqui eles iniciam essa viagem, né? Agora nós vamos, você que está em casa, depois você quiser ver essa história todinha, aí você lê, porque aqui a gente não tem prazo. Vamos agora no versículo 11. Vamos no versículo 11. Vamos ver aqui no versículo 21. Vamos no versículo 21 do capítulo 27. É havendo já muito que se não comia, então Paulo, podendo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, o varões ter-me-ou vida a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodos e esta perdição. Versículo 22, mas agora vós admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida nenhum de vós, mas somente o navio. Então veja aqui já começa a trabalhar de Deus aqui, né? Aqui começa a trabalhar de Deus, porque no começo Deus fala. Deus fala para Paulo. Paulo, você tem uma viagem para poder fazer. Mas o navio que você vai estar nele, ele vai naufragar. Ele vai se afundar. Mas aqui a gente já vê aqui no versículo 22. Mas agora vós admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então aqui Deus já começa a falar, tenha bom ânimo. O navio vai afundar, mas nada vai acontecer contigo, com vocês. Versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navega contigo. Então aqui ele já fala para ele ter bom ânimo, né? Que Deus deu todos com todos, navega contigo. Agora nós vamos aqui no capítulo 48. Vamos nos 42. 42, versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos. Para que nenhum fugisse escapando a nado.
Então aqui é uma ideia de um soldado, né? Que matasse os presos. Mas o versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estovou. Quer dizer, que impediu, né? Não concordou, né? Com aquela ideia do soldado, né? Estovou, quer dizer, não concordou, não aceitou, né? Aquela ideia, estovou este intento. E mandou que os que pudessem nadar se lançasse primeiro ao mar. Mandou que os que pudessem nadar se lançasse primeiro ao mar e se salvar em terra. Então aqui veja que esse centurião já mudou a história aqui, né? Mudou o centurião querendo salvar a Paulo. Lhe estovou, né? Quer dizer, que impediu. Não concordou, né? Mandou que os que pudessem nadar. Quer dizer, aqueles que pudessem nadar, que sabessem nadar, que lançassem no mar, se salvassem em terra. Então diz para eles, vocês que têm condições, que sabem nadar, se lança no mar e procura se salvar em terra. Versículo 44, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Veja aqui, meu amigo, ó, veja aqui essa mensagem. Veja bem. O que a palavra quer nos dizer aqui hoje. Quando o Senhor disse, vá, não tema, perde a direção e vá. Lembra que quando o Senhor se apresentou a Moisés, disse, Moisés, eu estou te enviando ao Egito para libertar o meu povo da mão do faraó. Veja bem, Moisés, naquele momento, estava foragido. Ele tinha matado um egípcio. Ele estava foragido, ele saiu de lá corrido, fugido. Então veja as situações ali. Deus, o Senhor Deus, sabia das condições, o que aconteceu com Moisés. Imagina você que nesse momento, quando Deus disse para Moisés, eu estou te enviando ao Egito, a primeira coisa, com certeza, que o Moisés se lembrou do homicídio que ele cometeu. Mas eu voltar lá, portanto, eu cometi, matei, tirei a vida do egípcio. Eles estavam à minha procura. Moisés questionou, mas o Senhor Deus falou, Moisés, eu serei contigo. Foi aqui que Deus fez com Paulo. Paulo, eu estou te enviando. Que veja bem aqui. Eu estou te enviando uma viagem escalada para você. Você vai ter com César, você vai a César. Mas o seu navio vai afundar. Vai afundar, mas você não vão perecer, não vão morrer. Não tente se salvar com as suas próprias mãos, porque só as mãos de Deus salva, né? Mas veja bem aqui. Então ele fala, tem uma viagem para você fazer, mas o seu navio vai afundar. Mas agora a gente vê aqui no fim, aqui no capítulo 43, mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estovou. Impediu, não concordou, e mandou
que o que pudesse nadar se lançasse primeiro ao mar, se salvar em terra. E os demais se agarrou um pedaço de tábua, de estosse, de navio, coisa e tal, e se salvou. E os demais, que fala aqui 44, e os demais, uns as tábuas, outros com coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Então veja bem, meu amigo, o que a palavra quer dizer para nós aqui. O que nós temos que fazer, procurar aprender a nadar, aprender a mergulhar. Nadar em quê? Nadar nas águas, nadar nas coisas de Deus, mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Mas também aqui fica um recado, olhando pelo o lado natural da vida. É importante a gente também no dia a dia, na vida natural, se a gente não sabe nadar, procurar saber, aprender. É bom, agora estamos falando da vida natural, é bom aprender. Porque na hora de um perigo, você tem como ali fazer algo. Deus entra com as providências. Porque essas pessoas aqui, os outros que se salvou, por quê? Porque a mão de Deus estava ali, nesses pedaços de tábua e coisa, Deus estava ali. Porque Deus falou primeiro, você vai fazer essa viagem, mas o seu navio vai afundar. Mas depois o Senhor fala, mas com vocês não vai acontecer nada. E portanto aqui não aconteceu. Os que sobres nadar se lançou na água e se escapou, foi em terra, e os outros em pedaços de tábua e coisa e tal. Então é importante, às vezes olhando pela vida natural, aprender. Porque a gente vê uma história aqui que foi a vida, que foi acontecido. No Titanic, por exemplo, se salvou. Eu li agora mesmo aqui, perdi o nome dela, mas uma mulher se salvou. Ela se salvou no Titanic. A única que se salvou. Então, eles contam que falas no filme, nas leituras, nos jornais, que aquela mulher, quando se encontrou, ela estava ali pela misericórdia de Deus, mas aquela mulher, ela sabia nadar. E ela se agarrou ali com algum destroço ali daquele navio. E ali chegou outros barcos ali que foi para ver se havia algum sobrevivente e se deparou com aquela mulher. Então uma pessoa foi salva ali no Titanic. Você que já assistiu esse filme sabe. Agora mesmo eu estava com o nome dela aqui, mas saiu, eu não estou lembrando nesse momento. Entendeu? Então, veja bem aqui, então é importante. A gente tem que se mergulhar nas coisas de Deus. Se mergulhar, aprender a nadar nas coisas de Deus, mergulhar mesmo, né? Nas coisas de Deus. Que veja bem, você já pensou, e agora mesmo a gente tinha falado dessa parte, a pessoa fala para você fazer uma viagem. Vamos resumir mais a coisa. Já pensou Deus chegar hoje e dizer para você, você vai fazer uma viagem, e essa viagem vai ser por água. Essa viagem vai ser por água. Mas o navio que você já comprou, essa passagem, ele vai naufragar. Ele vai se afundar. E aí? E no mesmo tempo Deus fala contigo. Mas eu serei contigo. Com você não vai acontecer nada, somente com o navio. Ele vai se afundar. Mas você vai se salvar.
Aí, meu amigo, é que entra o chamado fé, acreditar, confiar. Foi aqui que Paulo fez. Paulo, ele ia até César, porque o Senhor estava, essa viagem de Paulo, ele ia até César. E tinha mais pessoas com eles, presos, que estavam ali junto com ele. E essa missão ele não desistiu, ele foi em frente, porque era um homem que passou a acreditar, temer a Deus, acreditar e confiar. Porque, veja bem, que é exatamente no momento desse, de umas situações dessa, é que a gente vai ver se aquela fé que nós falamos que tem, não, eu tenho fé, eu confio em Deus. Você tem fé mesmo em Deus? Você confia mesmo que Deus pode fazer, que Deus pode mudar a história da tua vida, que Deus pode reverter todas as situações que você está enfrentando? Porque, meu amigo, falar é fácil. Falar é fácil. Mas eu quero ver na hora do acontecimento. Que veja bem, Deus chega para Paulo e fala: Paulo, eu tenho uma viagem para você fazer. Você vai viajar. Você vai a César. Vai se apresentar a César. Mas o seu navio vai se afundar, vai naufragar. Mas eu serei contigo. E aí, se ele não fosse um homem que não tivesse a fé, que não acreditava, que não se acreditasse no Senhor, ele tinha recusado aquela viagem, ele tinha entrado em desobediência. Mas ele não questionou. Paulo seguiu em frente, ele fez a viagem. E Paulo foi bem sucedido. Ele chegou em paz. E ninguém, e todos que estavam naqueles navios juntos, se salvaram. Se salvaram. Mas de uma coisa que a Bíblia deixa, não procura, né? Porque não procura se salvar com suas próprias mãos, com coisa qualquer. Porque na realidade, quem salva, quem liberta, quem cura, quem salva é Deus. Veja bem aqui que aqui eles falam que uns jogaram na água. Nadaram, sabia nadar. Por isso que é importante, meu amigo, saber. Primeiramente, nadar, mergulhar nas águas de Deus. Mergulhar na palavra de Deus. Mas também é importante nós saber, no mundo natural, saber nadar também. É importante, porque veja bem, essa mulher do Titanic, ela sabia nadar. Porque quando a pessoa não sabe, meu amigo, só quando ela já cai na água, ela se apavora. Ela já morre só no apavoramento. Ela já se afoga. Já perde o controle de tudo. Porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, quando ela cai num lago fundo, o que vem na mente dela: vou morrer, porque não sei nadar. Já pensou? Não sei nadar. Então, aquela mulher, ela sabia. Então, quando ela caiu, ela se controlou. É claro que Deus estava, a mão de Deus estava ali. Com certeza Deus tinha um propósito na vida daquela mulher também. Mas ela sabia nadar, ela não se apavorou. Ela se agarrou com alguma coisa, com alguns destroços ali daquele navio e ficou ali. Até viu o socorro.
Mas a pessoa, quando não sabe, ela se apavora. Só no apavoramento ela se afoga. Ela se afoga. Mas você veja bem aqui que foi, na realidade, foi esses pedaços de tauba, destroço, coisa aqui, que salvou essas pessoas. Agora que vem a mensagem. Não foi, meu amigo. Não foi, porque veja bem aqui, que primeiro aqui, eles falam para aquelas pessoas, vocês que sabem nadar, se lança no mar e procura se salvar em terra. Então aqueles que sabiam se lançou e partiu para o lado da terra. Agora, esses que de pedaço de tábua, eles não sabiam. Você entende agora aonde nós queremos que Deus está mandando a mensagem para cada um de nós? Eles não sabiam. E eles agarraram naqueles pedaços, mas ali, em cada pedaço dessas tábuas, estroce, coisa, e isso que estava ali, que eles se agarraram, era a mão de Deus que estava ali. Eles não se salvaram exatamente pelos aqueles pedaços de destroços que eles se agarraram. Deus trabalhou ali, a mão de Deus estava em cada destroço daquele, a mão de Deus estava ali. Resumindo, na realidade, aquelas pessoas, quem salvou eles foi Deus. Foi o Senhor Deus que salva, que salvou aquelas outras pessoas. Então eles chegaram em paz. Então, meu amigo, é o recado que o Senhor está passando para cada um de nós hoje. Quando o Senhor disse, fala para você, vá. Você não tem que ficar em dúvida, vá, pede a direção de Deus e siga em frente. Mas se o Senhor falar contigo, falar, não faça isso, não vá, porque vai dar tudo errado, não temas. Não temas. Mas quando o Senhor disse, veja bem, Josué foi uma pessoa muito vitoriosa nas guerras. Rei Davi, nem se fala, não perdeu nenhuma batalha na guerra. Mas Davi, rei Davi, ele nunca que se colocava o exército dele acima de Deus. Ele nunca se olhava pela estrutura do exército dele. Davi sempre olhava para Deus. Às vezes o exército, a Bíblia fala que o rei Davi foi o maior rei na face da terra. Que era um pastor, que muitos sabem, que era um pastor simples, um pastor de ovelha. Que se tornou o maior rei na face da terra, que não perdeu nenhuma guerra. Mas, muitas das vezes, Davi estava ali com o exército, tudo organizado para sair numa missão. Tudo organizado. Mas ele não saía sem pedir a direção a Deus. O rei Davi chegava diante do Senhor e perguntava, Senhor, eu devo ir? Eu devo perseguir esses inimigos? O Senhor vai entregar eles na minha mão? O Senhor será contigo? O rei Davi chegava diante do Senhor. E o Senhor falava com ele, eles já estão entregues nas tuas mãos, já entreguei eles. Todos eles, esse reino nas tuas mãos. Ali Davi seguia em frente. Então, meu amigo, é em tudo que nós vamos fazer, que você vai fazer. Coloca Deus à frente, no primeiro plano. E é diante das situações que você está enfrentando, que está acontecendo. É exatamente nesse momento é que Deus chega e fala contigo, vá. E é o momento que você tem que ir.
Porque nós voltamos lá na história de Moisés. Moisés era um foragido. Moisés tinha cometido um homicídio lá no Egito. Tinha matado um egípcio. Saiu corrido, fugido. E o Senhor chega: Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu estou te enviando ao Egito para libertar o meu povo da mão do faraó, porque eu não aguento. O gemido do meu povo está chegando até a mim, está me incomodando. O sofrimento deles. Eu estou te enviando para você libertar eles. E Moisés começou a questionar. Moisés questionou. Moisés, a Bíblia relata que ele chegou até a falar a respeito até das palavras. Mas eu não tenho. Como que eu vou chegar diante de Faraó? Nem palavras eu tenho, sou foragido, isso, aquilo. Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Mas Moisés fala: mas eu tenho a língua travada. Eu tenho dificuldade para expressar. E Deus fala para Moisés: isso não é o problema. Veja bem para você ver como é que é o trabalhar de Deus. Veja bem que quando nós pensamos... Você já viu aquela história que quando às vezes uma pessoa fala assim para o outro assim... De primeiro eles usavam isso: enquanto você estava levando o milho para o moinho, eu já estava vindo com o fubá. Então veja bem, foi o que aconteceu com Moisés. Porque quando Moisés disse para o Senhor: mas eu tenho a língua travada, quer dizer, que significava que ele tinha dificuldade de falar, de expressar. E Deus fala para ele: esse não é o problema, Moisés. Porque o teu irmão, Araão, ele já está a caminho. Vocês vão fazer essa missão em dupla. E Araão vai falar por ti. Mas você que vai estar à frente na direção, mas na hora de expressar, de falar, você deixa com o seu irmão, com Araão. Ele já está a caminho. Então, quando Moisés questionou da dificuldade dele falar, Deus já tinha colocado o irmão dele a caminho para ajudar Moisés. Foi lutas, foi dificuldade, foi lutas, porque a gente vê que Moisés enfrentou muito mais resistência com os próprios povos de Deus de que com o próprio faraó. A gente vê nos filmes, vê na Bíblia, quando você pega aqui, que você lê essa parte, você vê o tanto que o povo de Deus deu trabalho para Moisés. O povo de Deus se corrompia. Veja bem que o povo sempre se corrompendo durante aqueles 40 anos. Foi muitas pessoas que se desviou do caminho do Senhor, que se corromperam. Se corromperam depois daquelas tantas maravilhas, daqueles tantos milagres que eles viram com os próprios olhos deles. Pessoa que teve grandes privilégios e não soube valorizar. Porque veja, meu amigo, você já pensou, eu mesmo me falo a mim, eu queria ter o privilégio que aquele povo teve de ver aqueles grandes milagres acontecendo na frente deles. E eu sei também que vocês também queriam ter tido esse privilégio que aquele povo teve. Pessoas que teve o privilégio, que viu aqueles milagres na frente a frente com eles, não valorizou. Pegou aqueles privilégios que eles fez, jogou no lixo, jogou no tambor de lixo.
Veja bem, praga de gafanhoto, o rio, a água se transformou em sangue, depois vem a abertura do Mar Vermelho, depois que o povo de Deus atravessa, imagina, eu não conheço, mas diz que é uma coisa enorme, que não tem nem como, o tamanho que é o mar, porque conheço só pela televisão, mas ver o mar se abrir diante dos olhos deles, criar aquela estrada, eles passar em seco, ver as paredes de água e eles atravessar ali, em terra. Mas depois que aquele povo passou, quantas pessoas se corrompeu, quantas pessoas pegou aquele privilégio ali, daqueles grandes milagres que Deus deu a oportunidade para eles ver, testemunhar o que aquelas pessoas fez. Aquelas pessoas pegou e jogou no lixo, jogou no tambor de lixo. E hoje não é diferente. O que essa palavra que está passando para cada um de nós hoje não é diferente. O povo de Deus continua se corrompendo. Veja, meu amigo, nós também temos o nosso privilégio. Você é privilegiada. Você que está acompanhando a live dessa, participando da palavra de Deus, pode ter certeza que não é em vão. Deus não é, você não está nessa live ao vivo participando, você não está ali pela sua própria vontade. Coloca na tua cabeça. Você foi uma escolhida, um escolhido. Você que está acompanhando ao vivo, você que vai abrir essa live depois para participar, você está sendo privilegiada, porque você foi escolhida, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, é o Espírito Santo que te convenceu, que colocou você à frente desse aparelho que você está participando dessa live. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma bênção muito grande para estar colocando na tua vida nessa noite. Mas não é coisa qualquer não, é coisas grandes. É diante de todas as situações, não interessa o que você está enfrentando ou passando. Mas tenho que fazer o que Paulo fez. Paulo acreditou, confiou, porque o Senhor Deus disse, chegou para o Paulo: Paulo, você vai viajar, você vai se apresentar a César. Mas tem um porém, Paulo. O seu navio vai se naufragar, vai se afundar. Mas no mesmo tempo, Deus fala para ele: mas vocês vão se salvar. Nada vai acontecer contigo. E todos chegaram em paz. Os que sabiam nadar, se nadaram, se salvaram. Os que não sabiam, o Senhor veio com as providências deles. E o que o Senhor Deus fez? Entregou cada pedaço de um destroço daquele. Segura esse aqui. Você, toma esse aqui. Esse para você, esse para você, esse para você. E coisa, entregou. Mas ali não era o destroço, era a mão de Deus que estava ali. É o que Deus hoje está fazendo na tua vida. O Senhor hoje está fazendo contigo da mesma forma que Ele fez com aquelas pessoas que não sabiam nadar. Entregou cada pedaço de destroço daqueles na mão deles. Segura! Deus está fazendo da mesma forma que você se encontra sufocada, você já está na água, você já está se afogando em quê? Não é se afogando na água, se afogando no desespero, se afogando na preocupação. Ah, mas eu preciso de fazer isso, ah, mas eu não consigo fazer isso, o que será de mim, como é que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, que jeito que eu vou pagar essa dívida, que jeito, como é que eu vou
ser curado dessa enfermidade. O médico diz que não tem cura. Eu já estou condenado à morte. É exatamente nesse momento. O que está acontecendo? Você está se afogando, você está na água, mas é exatamente nesse momento que o Senhor está colocando, entregando nas tuas mãos cada pedaço desse destroço, desse navio. Ele está entregando nas tuas mãos e está dizendo: segura, creia, acredita, confia, não tema, porque eu serei contigo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então esse é o Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Por que que nós não vemos grandes milagres hoje? Esse Deus não mudou. O Deus da Bíblia foi o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre. Ele não mudou. Mas sabe por que que nós não vemos grandes milagres hoje acontecer? Ver o mar se abrir. Ver pessoa sendo ressuscitada, curada. Porque são muitos que dizem que confia em Deus, que acredita. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a pessoa se desespera. A pessoa procura se colocar, se salvar, pegar coisa que não tem nada a ver em coisa qualquer, mas a palavra deixa bem clara. Não procura se salvar com uma coisa qualquer, com as suas próprias mãos, porque só Deus salva, o homem não salva, o homem não cura, o homem não liberta, mas Deus sim. Estão muitas pessoas que estão se perdendo, são muitas pessoas que chegou nas situações difíceis aí, sabe aonde que eles estão enfiados hoje? Enfiados de dentro no presídio. Outros estão lá no cemitério. Os que estão enfiados nos presídios, no momento do sufoco, o Satanás chegou diante dele. Usou uma pessoa. A pessoa às vezes sabe dos problemas seus que você está enfrentando, dificuldade. Olha, eu tenho. Não é que eles usam por aí? Eu tenho uma parada. Eu tenho uma corrida para você fazer. E a pessoa vai. E quando a pessoa, o valor é tanto. Se tudo correr bem, vai mudar a tua história e vai dar certo. Porque essas pessoas, meu amigo, as pessoas usadas pelo inimigo, muitas das vezes eles têm uma palavra muito mais positiva do que um próprio pessoa conhecedor da palavra de Deus, por incrível que pareça. Você sabia que às vezes quando uma pessoa, um ladrão vai praticar um roubo, ele não vai com pensamentos negativos. Ele não usa a palavra negativa. Ele vai com aqueles pensamentos positivos, que tudo vai dar certo. Ele não vai com nada negativo, ele vai com palavras positivas. E muitas das vezes, o servo de Deus, ele não usa, ele faz o contrário. Então, muitas das vezes, é exatamente nesse momento que você tem que estar firme ali na palavra de Deus. Confiar, acreditar, não colocar, não se segurar em coisa qualquer. Não agarrar em coisa qualquer. Porque muitos que estão no presídio lá, eles agarrou em algo lá que não tinha nada a ver. De coisa que ia destruir eles. E como destruiu. Mas só que esses pedaços de destroço aqui, não foi eles que escolheram, foi o próprio Senhor Deus que pegou e entregou na mão de cada um deles. E é o que o Senhor Deus, é que esse Deus da Bíblia está fazendo na tua vida nessa noite. Pode ter certeza que grandes milagres Deus já está realizando na tua vida. Mas cabe aquela parte que nós devemos fazer. Procurar, se mergulhar, se envolver com as coisas de Deus. Eu não estou falando para você se tornar um crente. Porque crente, até o capeta, o Satanás, desculpa, perdão da palavra, até ele é crente. Mas o Senhor está te chamando para você
se tornar um seguidor dele, um servidor dele. Porque, meu amigo, nós só temos a ganhar. Veja bem, esse Paulo foi um dos maiores perseguidores, criminoso, que matou muitos servos de Deus. E se converteu no caminho de Damasco. O Senhor, vocês sabem da história, que o Senhor veio e ele ia para matar um seguidor do Senhor em Damasco. E de repente veio aquele brilho, ele caiu desmaiado. E o Senhor, a Bíblia relata que o Senhor relata para ele, fala, Saulo, porque ali ele era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha para você ver o tanto que nós somos privilegiados quando nós procura se mergulhar nas coisas de Deus. Deus falou para Saulo, por que você me persegue? Porque, minha amiga, a Bíblia fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, no ungido de Deus. Então o Senhor falou, por que você me persegue? Sabe o que significa isso, meu amigo? Porque ele estava perseguindo os discípulos dele. Quando a pessoa procura perseguir, se levantar contra um servo de Deus, aquele que tema a Deus, não estou falando de praca, não. Estou falando daquele que tema a Deus, que serve a Deus, que se levanta, meu amigo. Ele está se levantando contra o próprio Deus. Você que está conectado com as coisas de Deus, creia, tenha certeza, não fica triste, não se desespera, porque as víboras se levantam contra ti, se levanta, mas se levanta para cair. Porque quando a pessoa se levanta, se levantar contra a tua pessoa, coloca na tua cabeça, essa pessoa está se levantando contra o próprio Deus que você serve. Então essa é a palavra de hoje. Não se gruda, não se agarra em coisa qualquer. Às vezes você está, não é no mar de água, mas no mar de problema, no mar de uma enfermidade, no mar de dívida, no mar de uma desavença na família. E é exatamente nesse momento que você tem que procurar se agarrar no que o Senhor está colocando, entregando nas tuas mãos. O que Ele está entregando nas tuas mãos? A palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Nós vamos desligar essa live e vamos estar voltando dentro de 2 minutos para nós poder orar, clamar. É o clamor pela família. É a terça-feira da Sagrada Família. Deus é contigo. Que essa palavra fica cravada no teu coração. Amém? Glória a Deus. Dentro de 2 minutos, nós estamos voltando para orar.